uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Um dia, assim, gostoso para a gente estar aqui. São Pedro ajudou. E é um dia especial para nós, trabalhadores dessa casa, e especial para quem frequenta também, não é? Que é a casa completando 24 anos, que seria amanhã, né? Mas a gente vai... É uma singela homenagem, tá? E de gratidão por poder estar com essa porta aberta, para acolher quem precisa, as nossas correrias, os nossos trabalhos. Ele é muito abençoado, porque, de repente, já pensou se a gente chega no hospital, está fechado porque é férias? Não, está fechado porque é feriado? E aí, como é que fica? Aqui é um hospital de Jesus. Então, essa porta tem que estar aberta. Mas precisa de pessoas que façam isso, não é? Nós temos que mantê-la aberta. Com o nosso trabalho, cada um oferece o que tem, né? Na mediunidade funciona de acordo com cada um. Então, essa casa é sempre aberta para todos nós. E todos sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer ver todo mundo aqui. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a nossa querida Carol, né? Ela é a nossa princesinha. E a gente comemorar essa data com muito amor e com muita gratidão. É o que nós temos que falar. É agradecer a Deus por dar essa oportunidade para cada um de nós, trabalhadores, e para todos que estão aqui, que têm vontade de trabalhar. A casa está aberta, não é? É uma casa simples, é uma casa humilde. Financeiramente, a gente briga com a vida, porque não é fácil manter tudo isso, não é? Paga aluguel e tal, tem as obras sociais da casa, que são as cestas básicas, os irmãos em situação de rua, está fazendo a campanha do cobertor aí, do agasalho para quem puder, para poder agasalhar essas criaturas, não é? Que nós não podemos julgar de jeito nenhum. E o enxoval dos bebês, tá? Essa semana eu fui para São Paulo, cheguei anteontem, fiquei 5 dias andando, Maria Marculina, 25 de março, tudo quanto é canto, porque lá é mais barato, né? Aí dá para fazer um enxovalzinho melhor, porque aqui o preço não dá. Então a gente vai para lá, mas é um prazer tão grande, porque eu adoro bater perna em São Paulo, né? Nasci lá, criei meus filhos lá, tem só 17 anos que eu estou aqui. Então é um prazer enorme e é uma gratidão enorme a Deus por todos vocês que frequentam a casa e que colaboram com a manutenção da casa também, né? Porque não é fácil, mas a força vem de nós. E, como diz o ditado, unidos venceremos. E aqui estamos mais uma vez, agradecendo com muito amor aqueles que fundaram essa casa, que foi o seu Iraci, que voltou para a pátria espiritual agora há pouco tempo, o Anselmo, a Ana, que foi a primeira presidente, que correu atrás, que registrou, que fez tudo que tinha que ser feito, e tantos outros irmãos que por aqui passaram, alguns já retornaram à pátria espiritual. Então, na nossa gratidão até eles, onde eles estiverem, eles estão sendo homenageados, porque eles começaram, e nós vamos dando continuidade, e um dia a gente vai estar na pátria espiritual. Deus abençoe que essa casa esteja ainda funcionando, e assim vai sucessivamente. Então a presença de todos nós aqui é muito importante, e dos trabalhadores. E quem quiser trabalhar na nossa casa, conversa aí com o Diego, com a Alessandra, com qualquer trabalhador. A gente orienta tudo que tem que ser feito e vamos prosseguindo essa caminhada, tá? Com muita gratidão mesmo. E eu trouxe uma prece muito pequena para a gente não se alongar demais. Essa prece é a nossa forma de agradecer a Deus. Eu agradeço todos os dias. Quando eu levanto, eu não começo o meu dia se eu não fizer a minha oração e a minha gratidão. À noite, a mesma coisa. Por mais que esteja passando por provas e tribulações, que no momento nós estamos passando, aquele momentinho é sagrado. E agradecer aqui por estar aqui com vocês, né? E agradecer o carinho, a atenção, sabe aqueles abraços gostosos que a gente recebe numa hora que às vezes você está precisando tanto, né? Então isso é muito importante.
Não só a casa, vou lá tomar um passo que eu vou ficar legal. Não, a amorosidade, a afetividade, o carinho é muito importante. Ele acolhe, não é? Então a gente se encontra dificilmente, né? Que nem hoje ela veio, logo logo ela vai estar aqui com a gente de novo, né? E cada um com seus problemas, mas a gente está aqui e continua trabalhando. Né? E eu e o Vanderlei andamos que nem cachorrinho vira-lata lá no São Paulo. Aí eu falava para ele, a sacola pesada deixa que eu levo, você leva mais levinha, que ele não pode carregar agora, né? Tem cirurgia no coração, tem que manter. E é só alegria. Só alegria, né, Diego? Ou, então, bora. O importante, sabe o que é? É que eu tô aqui. Eu tô trabalhando, continuo fazendo tudo que eu tenho que fazer. Então eu vou convidar todos para fechar os olhos. Nesse momento, meus irmãos, que cada um possa agradecer do seu jeito, do seu modo. A Deus, nosso Pai. Ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a espiritualidade maior, os bons espíritos que nos assistem, que nos amparam nessa jornada. Agradecer ao seu anjo guardião, ao seu mentor amigo, por te trazer até aqui. Muitas vezes em resposta a uma oração, a um pedido, a um momento de dificuldade. Então eles mostram qual é o caminho. E Jesus asseverou com todo amor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, basta a gente segui-lo e ensinar os nossos filhos também a seguir esse caminho, porque é o único caminho que vai nos dar paz e felicidade. Né? Tem uma mensagem interessante que diz, né, que Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Então, que vai ficar tudo aqui, né? Então que cada um possa, assim, do fundo do coração, agradecer por esse momento de luz, por esse momento de amor, de refazimento, que nos ajuda tanto a voltar para casa tranquilo, confiante, mesmo passando por tudo que for necessário passar. E nesse momento, Senhor Jesus, nós agradecemos a bênção dessa casa, que nesse momento possa derramar uma chuva de bênçãos nesse ambiente, nessa casa do teu coração, Senhor, porque essa casa não é nossa, essa casa é de Jesus. Nós somos só os tarefeiros e ainda assim muito imperfeitos. Abençoe os trabalhadores desta casa, abençoe aqueles que já se foram, aqueles irmãos que com tanto sacrifício conseguiram abrir as portas dessa casa. Abençoa, Senhor, aqueles trabalhadores que já não pertencem mais, já estão também em outros caminhos, que sejam abençoados. Abençoe os trabalhadores que aqui estão, para nos fortalecer, nos sustentar nessa jornada, muitas vezes difícil, mas impossível não é. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão à procura do bem, da paz e do amor, aqueles que estão se doando, trabalhando e ajudando o próximo. Pois nós sabemos que a nossa felicidade depende da felicidade que demos aos outros, aos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu tudo. Abençoa tudo que criaste, Pai, desde o vegetal até o hominal, e que a vossa divina luz desça sobre nós nesse momento. E assim nós vamos rogando: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e carinho que lhe devemos. Elimina do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira, e guia-nos os passos no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se,
e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Abençoai-nos, Senhor, a todos, tanto os grandes como os pequeninos, para que um dia possamos nos reunir em teu rebanho divino, de paz e de amor. Que assim seja, graças a Deus, e deixando aqui a nossa gratidão ao mentor espiritual desta casa, Itaporã e sua legião de companheiros, que muito antecipadamente preparam cada acontecimento nessa casa, cada trabalho com muito amor. Gratidão por fazer parte de tudo isso. Graças a Deus. E vamos recebendo com muito carinho a nossa querida Carol, que ela seja envolvida em muita luz, muita paz e que seja sempre bem-vinda em nossa casa e principalmente no nosso coração. Graças a Deus. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Que Jesus possa nos inspirar, nos trazer boas inspirações para essa noite. Hoje à noite nós vamos refletir um pouquinho sobre o poder do pensamento. Pensamento é algo que nós estamos o tempo inteiro pensando, né? Mas poucas vezes nós paramos para pensar no que estamos pensando. A gente vai deixando o pensamento, né, passar, rolar. E o que será que a doutrina nos traz sobre o pensamento? Será que o nosso pensamento ele é restrito, né? Porque nós sabemos que as nossas ações, as nossas palavras, nós não temos liberdade absoluta, né? Nós vivemos em uma sociedade e na sociedade não é tudo que eu falo, que eu penso que eu posso falar, né? Não é todas as coisas que eu quero que eu faço, né? Então algumas ações a gente põe um freio ali. Dentro de casa às vezes a gente solta um pouquinho mais. Vocês repararam que às vezes a gente tem mais paciência com o colega de trabalho e menos com as pessoas dentro de casa que amamos. Mas ainda assim, mesmo dentro de casa, não é tudo que eu quero que eu falo, não é tudo que eu quero que eu faço, né? Eu não posso colocar um som meia-noite porque eu tenho que respeitar os outros que estão dormindo. E o pensamento, né? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 833, existe algo em que o homem tenha liberdade absoluta? E eles respondem, pelo pensamento, o homem goza de uma liberdade sem limites. Ou seja, enquanto nas nossas ações, nas nossas palavras, nós temos uma liberdade relativa, o nosso pensamento é absoluto. A gente pode pensar o que quiser e a gente pensa assim, tudo bem, ninguém está sabendo mesmo, ninguém pensa. Eu estou parada aqui, vocês não sabem o que eu estou pensando, né? Ninguém está sabendo o que eu estou pensando, então a gente deixa o pensamento fluir. Eu posso pensar o que eu quiser, o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser. Então nós temos essa liberdade absoluta no pensamento. E tem vários tipos de pensamento, né? Eu posso ter aqueles pensamentos mais secretos. Sabe aqueles pensamentos aproveitando que ninguém sabe o que eu estou pensando mesmo? Uma coisa errada, uma coisa proibida. Tudo bem, né? Deixa eu pensar. Eu gosto de vez em quando pensar isso. E pior é quando a gente fica satisfeito, né? Pensa coisas erradas e gosta, né? Se compraz daquilo. Então eu posso ter esse pensamento mais secreto, tudo bem? Será que alguém está sabendo? Eu acho que não, né? Eu posso ter aqueles pensamentos errados e logo em seguida eu me arrepender. Sabe, imagina o fulano me fez mal. Ainda de frente para ele eu falo assim, não, tudo bem, imagina, não foi nada. Aí o fulano vira as costas e fala, ai, paspalho, tomara que caia lá, role as escadas abaixo, né? Aí depois eu falo, meu Deus, olha o que eu pensei, tomara que não, imagina, olha, pensei que eu queria que o moço caísse, né? A gente se arrepende. Será que esse daí é errado, né? Porque eu me arrependi depois, né? Eu pensei e me arrependi. Kardec nos diz que nós podemos deter o impulso para que aquele pensamento não continue por aquele lado. Mas não podemos anular o que já pensamos. Pensei, não tem mais como voltar atrás, né? E também temos aquilo que é o que a gente mais faz também, né? Pensar por pensar. Às vezes eu tô até pensando coisa errada. Não é que eu gosto, não é que eu não gosto, não é que eu me arrependo. Eu simplesmente vou deixando os pensamentos passarem,
né? Pensamentos de raiva, pensamento de maledicência, vários tipos de pensamento vão passando e eu simplesmente vou vivendo sem nem me preocupar com o pensamento que eu estou tendo. Isso é errado? Isso é ruim? É, porque eu estou deixando de reparar em mim mesmo. Eu nem estou sabendo que tipo de coisas estão passando pela minha mente. Também é errado. E eu sou responsável pelos meus pensamentos? Kardec perguntou isso, se nós temos responsabilidade pelo que pensamos. E os espíritos dizem que sim. Somos responsáveis por nós e também perante Deus. Porque Deus sabe o que nós estamos pensando. Eles nos dizem ainda que Deus sabe até coisas que a gente nem sabe que é errado, tá pensando, nem sabe, né, que aquilo é errado, mas Deus sabe que aquilo é errado. É que nem aquela criancinha lá de 2 anos, né, que quer morder o amiguinho, porque o amiguinho pegou o brinquedo dela. Ela não sabe que aquele pensamento de raiva é errado, porque ela ainda é imatura. E assim somos nós em muitas e muitas situações. Ainda somos imaturos, né? Ainda precisamos crescer tanto e não sabemos, muitas vezes pensamos coisas erradas e não sabemos que aquilo é errado, mas Deus sabe. E como que eu vou saber se o meu pensamento está certo ou se está errado? Basta eu parar um pouquinho para raciocinar. Esse pensamento está me afastando das leis de Deus? Porque as leis de Deus são as leis do amor. Lá no Livro dos Espíritos, eles nos explicam que sempre que nós nos afastamos das leis de Deus, qual que é o contrário do amor? A dor, né? Então, sempre que eu me afasto das leis de Deus, eu vou gerar sofrimento para mim. Não é que Deus é mau e está me punindo. É a lei de causa e efeito. Então, sempre que eu vou agindo, pensando, sempre de acordo com as leis divinas, eu vou crescendo, eu vou aprendendo, eu vou angariando coisas boas para mim. Sempre que eu vou agindo e pensando contrário às leis de Deus, é quando eu vou adquirindo coisas ruins para mim. Eu estou me afastando daquilo. Então, eu estou indo para o egoísmo, para a vaidade, para a inveja, para o orgulho. Isso vai gerar consequências para mim. Então, até no pensamento, nós temos essa responsabilidade. E o que eu acho maravilhoso da doutrina espírita é que a doutrina coloca nas nossas costas a responsabilidade. Não tem como eu falar que é de alguém, a responsabilidade é minha. Tudo que acontece ao meu redor é minha própria responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas pessoas que eu estou atraindo, né? E aí não adianta nem quando a gente fala que vai ser encosto, né? Ah, eu devo estar com encosto, por isso que tá errado as coisas. Coitado, tem um espírito sofredor ali que às vezes ele nem quer ficar do nosso lado e a gente tá puxando ele e fala, vem para eu poder dar desculpa do encosto. Não, a doutrina mostra que é nossa responsabilidade. E a partir do momento que eu vou adquirindo conhecimento, maior vai ficando a responsabilidade, né? Porque aquela criancinha não sabe que era errado aquilo, porque ela ainda não aprendeu aquilo. Nós, a partir do momento que vamos aprendendo, adquirindo conhecimento e faço algo errado depois que eu já sei que aquilo é errado, a minha responsabilidade vai ser maior. A consequência daquilo vai ser pior para mim, né? E o que a doutrina nos fala sobre o pensamento? No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Kardec faz diversas questões sobre o pensamento. Em uma delas, ele pergunta assim: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Sabe aquele pensamento que está ali guardadinho, os espíritos podem conhecer? Deus a gente sabe que pode, né? Mas e os espíritos? E eles respondem, sabe o quê? Eles conhecem até os que queremos ocultar de nós mesmos. Tem aquele pensamento que é super errado. Eu pensei, eu falo, nossa, eu vou fingir que não pensei nisso. Eles sabem. Não adianta. Então, aquele negócio de ninguém tá vendo, não existe. Quando a gente começa a conhecer a doutrina, estudar a doutrina, a gente entende que tá todo mundo vendo. Não é que ninguém tá vendo, tá todo mundo vendo. Encarnados não, né? Mas os desencarnados estão. Sabe o gibizinho da Turma da Mônica? Tá a Mônica conversando com o Cebolinha. Aí tem aqueles balãozinhos assim, né? Quando é as bolinhas assim, é porque ele tá pensando. Então o Cebolinha tá ali olhando pra Mônica, dando um sorrisinho, mas no balãozinho lá tá o pensamento daquele plano infalível dele.
A Mônica não faz ideia, ela não está lendo aquilo, mas nós, leitores de gibi, sabemos qual é o plano infalível dele. É a mesma coisa no mundo espiritual. Eles estão vendo ali o nosso pensamento, né? Os encarnados podem não estar, mas os desencarnados estão. Então, claro que no gibizinho é uma leitura. E na nossa parte, né, é muito mais do que uma leitura, porque esse pensamento, ele é energia, ele é matéria, e ele se torna realidade, ele se transforma realmente, ele se plasma ali a partir do momento que eu penso. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos espíritos que estamos em um corpo físico. E o espírito, ele é muito mais expansivo que o nosso corpo, que é limitado. Nessa expansão, existe, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que existe uma atmosfera fluídica, né, ao redor de nós, que é do nosso perispírito. E ele chama essa atmosfera fluídica de aura. Sabe a aura? Fala, eu sei que a aura dele é iluminada, eu sei que a aura, né, é essa atmosfera fluídica que faz parte do nosso espírito. E é ali que o nosso pensamento vai se projetar, como um filme. Eu pensei e está ali se projetando. Não só isso, não só as imagens, como também a energia. Então eu posso escurecer essa atmosfera fluídica se eu estou pensando com raiva, com ódio. E eu posso iluminar a partir do momento que eu faço uma oração, que eu elevo o meu pensamento. Então eu posso modificar o tempo inteiro essa atmosfera fluídica que nos envolve. E é ali que o nosso pensamento é projetado. Ao pensar, nós modificamos essa atmosfera fluídica e deixamos ela mais agradável aos espíritos que se sintonizam com aquele tipo de atmosfera que está ali. É como um ímã. Por exemplo, se eu penso em fazer o bem a alguém, essa cena vai tomar vida diante de mim, essa atmosfera vai se iluminar. Eu vou atrair quais tipos de espíritos? Bons espíritos que querem o bem da humanidade. E eles vão começar a me inspirar. Não só que eu faça esse bem, mas que eu continue, que eu progrida, que eu auxilie outras pessoas, que eu vá estudar. Eles vão me inspirando, essas inspirações são ali frequentes. Porque eu criei uma atmosfera fluídica agradável aos bons espíritos. E o mesmo acontece ao contrário. Se eu pensar num crime, é só um pensamento, sabe, vez ou outra, não é que eu queira fazer um crime, mas às vezes eu gosto, né, pensar que eu vou arrancar a cabeça de alguém, nada assim demais. Qual o problema, né, ninguém tá vendo mesmo, né, deixa eu pensar ali no crime. Então eu pensei no crime. Essas cenas que eu gosto de pensar vão tomar forma ali diante de mim. Que tipo de espíritos eu vou estar atraindo com esse tipo de pensamento? Os espíritos criminosos que também gostam disso. E mesmo que depois eu fale, deixa passar, eles vão ficar ali, me inspirando, me estimulando. Vai, arranca a cabeça de um passarinho, né? E a gente fica ali pensando. E se eu der corda, essas inspirações vêm e às vezes a gente vai seguindo. É o que acontece com muitos adolescentes. Né, que hoje em dia a gente vê crimes, né? Fala, nossa, mas ele era um menino tão bonzinho. Por quê? Teve essa vontade a partir de alguma coisa que viu e começa a pensar muito naquilo, vem as inspirações. E vem as más influências desses espíritos que vão, conforme a gente é desequilibrado, mais a gente vai aceitando. É culpa do espírito? Não, é culpa nossa que tem o livre-arbítrio e vai seguindo quem a gente quer. Eu posso modificar isso? Posso. Eu posso elevar o meu pensamento, fazer uma oração, pensei errado. Ai, gente, cuidado com o pensamento, pensei errado. Faz uma oração na hora, eleva o pensamento, pensa coisas boas, modifica, a gente vai modificar aquela atmosfera e vai afastar aqueles espíritos que não gostam de oração, que não gostam de bons pensamentos. Mas qual é o problema? O problema é que a gente não faz isso. O problema é que a gente pensa coisas erradas e não tem a disciplina, não tem o hábito de fazer uma oração. A gente não cria esse hábito. A gente só deixa para fazer uma oração quando o bicho está pegando, a gente está desesperado, aí a gente faz uma oração. Mas por que eu não faço uma oração quando eu acordo, antes de dormir? Quando eu recebo alguma coisa, quando eu vejo o sol se pondo ou o sol nascendo, faço uma oração de agradecimento.
Nós não temos esse hábito. Então, os pensamentos errôneos, eles vão vindo. E nós não temos o hábito de elevar o pensamento, só vamos acumulando coisas ruins, né? No dia a dia, na correria, a gente vai só e xinga um e fala mal do outro e vai deixando esses pensamentos fluírem. Mas eu posso quebrar isso. Eu não posso anular o que eu já pensei, mas eu posso quebrar e recomeçar a partir dali, não é assim que Chico falava? Então, no dia a dia a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Na doutrina espírita nós podemos fazer o ditado: diga-me o que pensas e eu te direi quem atrás. E é exatamente isso, a gente começa a pensar e essa atmosfera fluídica vai ser agradável a um tipo de espíritos e desagradável a outros. Qual tipo de espírito eu vou querer ao meu lado? Vai depender do tipo de pensamento que eu estou tendo. Por isso nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. E muito mais do que nós pensamos, né? Que a gente acha, não é tanto assim agora, sabemos que é, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu acho que eu vou numa casa espírita, eu vou lá quinta-feira receber um passe que eu acho que eu tô com encosto. Eles falam pra gente que não é é um grupo, né, que vem atrás da gente, porque a gente não tem um pensamento errado, a gente tem vários, e vamos acumulando. E aí depois, vocês acham que chega aqui, vai tomar o passe, vai sair novinho? Claro que não, eles estão ali esperando a gente para voltar, porque a gente sai daqui e continua pensando as mesmas coisas erradas. Ó, vocês vão agora aqui, a gente está estudando, aprendendo sobre pensamento. Sai e vamos ver se a gente vai continuar com o pensamento reto até a hora de dormir. Né? Porque tropeçou ali já está xingando, não é assim? Então a gente tem que estar o tempo inteiro na disciplina. É fácil? Claro que não é fácil, né? A gente não tá ali no filme das princesas, né, da Disney, que é tudo flores, alegria, canto. Claro que não. A gente tem aqui um semáforo na cidade, quando você vai andar, fecha o semáforo, aí já começa a xingar, e xinga o cara do lado, não é assim? Fica tudo nervoso. Então nós temos essa mania, esse costume de qualquer coisa já xingar, qualquer coisa já reclamar. A reclamação é um vício, né? E esses espíritos, eles vão, principalmente a reclamação também, a gente acha que não é nada demais, só que atraem espíritos que também gostam de reclamar. Assim como nós aqui encarnados, nós estamos, qual tipo de amigos nós temos? De acordo com as coisas que eu afinizo. Né? Se eu sou uma pessoa mais do esporte, a maioria dos meus amigos vão fazer esporte, não é assim? Se eu gosto de vir aqui auxiliar na cesta, não sei o que, meus amigos vão fazer o que a maioria dos meus amigos vão estar ali. Se eu gosto de ir pro bar beber, a maioria dos meus amigos vão estar lá no bar. Então eu não posso reclamar, sou eu que estou atraindo o tipo de pessoas que eu vou afinizar. É a mesma coisa no plano espiritual. Por isso é tão difícil da gente parar de fumar, da gente parar de beber, parar de usar drogas. Porque são vícios que, além do nosso vício, nós temos influência espiritual. E para esse grupo, que não é um só, é um grupo que está ali, que se afiniza com a gente, se é um grupo de espíritos sofredores, que eles estão longe de querer mudar. Porque nós temos essa opção de mudar. Eu estou indo no bar todo dia, não, agora eu vou mudar, vou andar na praia, vou começar a fazer outra coisa, vou mudar meu grupo de amizades. Eles não, eles desencarnaram e estão presos à matéria, ao vício deles. E tudo que eles querem é suprir aquela necessidade. Então, para eles é muito mais fácil eles convencerem a gente a não parar do que depois ter que procurar outra pessoa para eles se afinizarem e começar a consumir daquela pessoa. Então é difícil, mas quem é que vai me ajudar? Eu mesmo. Eu preciso, nós temos a força necessária, muita força necessária. Os espíritos nos dizem que basta assim, um esforço insignificante. Então nós conseguimos mudar, basta querer. Então, a partir do momento que eu quero, eu paro e penso, o que eu preciso fazer? Quais as mudanças eu preciso tomar? Porque nós conseguimos, todos nós temos a capacidade de modificar aquilo que pensamos, a energia que estamos trazendo para nós, o tipo de amigos encarnados e espirituais, nós podemos modificar. De acordo com as nossas afinidades, de acordo com aquilo que eu penso e que aquilo que eu procuro para mim mesmo, né? Então nós sabemos muitas vezes aqui, né, que a verdade é que nós temos sempre a companhia que nós procuramos ter. E eu preciso
ter um esforço muito insignificante, como eles falam, para modificar isso. Além dessas influências espirituais que o pensamento também nos traz, né? E não sabíamos, agora a gente já está sabendo. Com o pensamento nós podemos também trazer doenças para o nosso corpo físico. Porque essa atmosfera fluídica que tem em torno de nós mesmos é uma atmosfera que é do nosso corpo perispiritual e ele está ligado ao nosso corpo físico. Então, a partir do momento que eu penso com ódio, com raiva, com rancor, isso tudo vai para onde? Para o perispírito, que vai refletir nos nossos órgãos de impacto. Que nem a medicina psicossomática nos ensina, né? Tô com raiva, vai pro fígado. Tô com gripes frequentes, é algo que eu preciso resolver e ainda não tive coragem. Então assim a gente vai prejudicando. Se eu tenho pensamentos pesados o tempo inteiro, eu vou escurecendo isso e vou trazendo doenças para o meu corpo físico também. Ao mesmo tempo também é o contrário. Se eu elevo o meu pensamento, se eu começo a ter a prática da oração frequentemente, de ter sempre pensamentos alegres, luminosos, isso vai iluminar as minhas células e muitas vezes eu retiro até doenças que já estavam instaladas. Vocês acham que não acontece? Eu vou convidar vocês para entrar lá no site da Associação Médico Espírita, AME. É muito interessante. Depois vocês entram lá, dá uma fuçada, porque eles têm vários artigos científicos comprovando, são médicos, né, cientistas que estudam a doutrina, né, a doutrina espírita na parte científica realmente. Então eles comprovam a eficácia da prece, da oração em muitas doenças, comprovam a eficácia do passe. Tem várias comprovações científicas que mostram isso. Então, nós modificando os nossos hábitos, começando a criar mais hábitos de orar, de elevar o pensamento, nós começamos também a modificar o nosso corpo físico, tá? Isso é real. Só que se eu consigo modificar em mim, eu consigo projetar o meu pensamento no outro, eu posso pensar com muita vontade por alguém que está doente, mandar coisas boas para ele? Posso, e acontece. É a eficácia da oração. Chico Xavier falava que quando uma mãe faz uma oração para um filho, ela arromba as portas do céu. E é verdade, né? Tem oração mais potente do que de uma mãe para o seu filho? Não existe, né? Então, nós conseguimos, tem um amigo longe, o nosso pensamento ele tem poder, ele tem a energia. Eu consigo pensar e transmitir aquelas coisas boas, as boas vibrações. Até nas coisas que acontecem no dia a dia, né? A gente às vezes liga a televisão, tem tanta notícia ruim, aí fala, é difícil ter sempre o pensamento bom, né? Porque as notícias não são tão boas assim, né? Mas aconteceu uma tragédia, uma desgraça. Então noticiando, ao invés de eu ficar, olha, você viu o que aconteceu? Liga para um, liga para outro, fica lá lendo. Sabe o que eu faço? Mando uma oração para aquela família. Eu nem conheço, né? Mas eu sei que estão sofrendo, aquela mãe perdeu o filho, o outro foi... Manda uma oração, faz uma oração por aquelas pessoas e chega. Não tem que ficar ali consumindo aquelas coisas pesadas, porque vai fazer mal para nós mesmos. O que eu posso fazer? Enviar uma oração, bons pensamentos para aquelas pessoas que certamente elas receberão, certamente farão diferença. E o contrário? Eu posso pensar com tanta raiva de uma pessoa e transmitir a raiva para alguém? Posso. Eu posso também. Mas, para eu transmitir uma fagulha de pensamento ruim, eu preciso me tornar uma usina produtora de coisas ruins. Porque eu estou mandando de mim para o outro. Tem uma historinha que eu conto muito para os meus alunos da evangelização, que é um menino que chegou da escola com raiva do amiguinho, ele estava com muita raiva e o pai percebeu, o pai falou, você está com raiva do seu amigo? Vem aqui. Pôs uma camisa branca ali na frente, deu um saco de carvão pro filho, falou, agora finge que aquela camisa é o seu amigo. E vai xingando ele, toda a sua raiva você joga ali. E o menino ia jogando os carvão e xingando, acabou o saco. O pai falou, pronto, acabou? Acabou. Olha lá o seu amigo, você acha que ele ficou machucado? Aí ele olhou assim, tinha uns pontinhos preto na camisa, né? Ele falou, ficou um pouquinho. Aí o pai falou, agora se olha no espelho. Ele estava inteiro preto, a mão preta, o rosto preto. É exatamente isso que acontece conosco. Então, quando eu mando um pensamento de raiva, de ódio, de inveja para alguém,
eu primeiro preciso me sujar inteiro daquela energia para poder mandar uma fagulha para os outros. É isso que acontece. E aí, quem vai adoecer primeiro? Eu mesmo. Então, sempre que eu estou com raiva de alguém, pense que quem está adoecendo sou eu. Né? A pessoa lá não está recebendo quase nada, coitada. Assim também é o contrário, porque o André Luiz nos fala que aquele que acende uma vela para auxiliar o outro é o primeiro a ser iluminado. Então, qual das duas situações eu prefiro? Fazer o bem e me iluminar, me auxiliar? Ou ficar com raiva de alguém, de alguma situação e me sujar, me escurecer com aquilo, piorar tudo, né? O meu corpo físico, a parte mental, todo o ambiente ao meu redor, porque tudo isso vai fazer diferença. Vai depender de quem? De mim. Então é mais uma vez aí a nossa responsabilidade. Também não adianta eu pensar numa coisa e fazer outra, né? Fingir que sou de um jeito, né? Caridosa, amorosa, só que por dentro só estou pensando coisas erradas, só estou pensando mal dos outros, só estou com inveja, com egoísmo, com orgulho. Não adianta a gente pegar um vidro de laxante, trocar o rótulo e colocar analgésico. Bebe, vai fazer efeito? Não vai. É a mesma coisa na nossa vida. O retorno que a vida vai nos dar é de acordo com o nosso conteúdo. Não é o que a gente apresenta. Principalmente agora com redes sociais, é fácil, né? A gente fingir ser o que não é. Mas o retorno que a vida vai dar para cada um é de acordo com o que tem dentro de nós. Com os tipos de pensamento que eu estou tendo. Porque aquilo vai atrair, é a lei de afinidade. De acordo com o que eu penso. O Raul Teixeira falava que é difícil você ver, você não vai ver nunca um urubu beijando uma flor, nem um beija-flor cheirando lixo, né? Porque cada um vai se afinizar com aquilo que lhe convém. Então somos nós. Eu preciso modificar aquilo que eu penso. E aí sim eu vou modificar ao meu redor. E nós precisamos cuidar e muito dos nossos pensamentos. André Luiz faz uma analogia da casa mental com a nossa casa daqui, né? Na nossa casa, a gente não deixa as portas abertas, janela aberta o tempo inteiro, né? Porque vai entrar vândalo, vai entrar ladrão, vai entrar todo tipo de gente, né? Na nossa casa mental, a gente já não cuida tanto assim, porque nós deixamos que entrem pensamentos de tudo que é tipo. A gente vai cultivando sentimentos de ódio, de rancor, maledicência. Nós não vamos cuidando do tipo de coisas que nós estamos alimentando o nosso próprio espírito. Que tipo de coisas eu tenho consumido na internet, na televisão? Tudo isso modifica os meus pensamentos. Então, se nós cuidássemos da nossa casa mental como cuidamos da nossa casa, tudo seria diferente. Com mais responsabilidade. E um espírito perdido, que está ali, vê a nossa casa mental aberta, desorganizada, ele vai chamar mais uma renca, vai entrar lá e vai fazer a festa. Agora, se ele passa e vê a nossa casa asseada, organizada, tudo certinho, ele não vai conseguir entrar. Então, por isso é a nossa responsabilidade. Nós precisamos o quê? Edificar o nosso pensamento, mudar o nosso tipo de pensamento, educar o tipo de pensamento que temos. Quando eu vi, já pensei, tudo bem. Pensei, falei, não acredito, pensei, já era. Agora, na próxima vez eu vou me cuidar. Da próxima vez, quando a gente estiver no meio do pensamento, a gente se liga. Fala, estava pensando de novo. Já percebeu ali. Uma hora, quando vai começar a pensar, já percebe, já para ali. Vai chegar uma hora que eu estou me disciplinando e entendendo que aquilo é errado, vai chegar uma hora que aquele tipo de pensamento já nem vai chegar perto de nós. Porque eu comecei a reparar e quero mudar. Então essa mudança é claro que não é do dia para a noite, mas a partir do momento que eu saio daqui e falo, opa, ó o pensamento de novo, vou mudar o pensamento, eu levo o pensamento. Quando eu começo a me controlar e me disciplinar para educar o meu pensamento, certamente pequenas mudanças vão fazer grandes diferenças lá na frente. Tenho certeza disso. E todos nós temos a força necessária para isso. Então, educar o pensamento é essencial. Porque através do pensamento, ele pode ser um pensamento que pode me elevar e modificar grandiosamente a minha vida, como me destruir. Ele pode ser um pensamento de calma ou de ansiedade, de serenidade ou de desequilíbrio. Eu só preciso parar e refletir que tipo de coisas eu estou pensando.
e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque não adianta eu aprender aqui, sair daqui e continuar fazendo a mesma coisa. Não adianta a gente, tudo que vai aprendendo, deixar numa gaveta. Nós precisamos utilizar, amanhã não, hoje. A partir do momento que eu aprendi uma coisa nova, eu tenho que começar a colocar em prática. É isso que vai fazer a diferença, né? Porque a partir do momento que eu começo, aprendo aquilo, eu já entendo que aquilo é errado, que nem agora. Quem não sabia que o pensamento, que a gente tem essa responsabilidade toda, que a partir do momento que eu penso, eu posso modificar a minha vida, a minha saúde, as minhas companhias. E aí, mesmo assim, agora vocês aprenderam isso. Eu lamento informar para vocês que a partir de agora, vocês têm um pensamento errado e continuam pensando assim, vocês vão ser cobrados com mais rigor do que se não soubesse. Não tenham raiva de mim, tá? Não é culpa minha. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas agora vocês já sabem que tem gente sabendo, que tudo que pensa as pessoas estão vendo, então... Mas é isso daí. Então, conforme a gente vai aprendendo, não adianta aprender e guardar, a gente precisa utilizar. Jesus nos trouxe isso, quando ele disse que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade, se não colocar em ação o nosso amor? Né? Colocar em prática, arregaçar as mangas e ir fazer. Mas a caridade não é só a caridade material, que também é necessária. Essas pequenas coisas também são caridade. Né? Eu modificar o meu pensamento, a forma como eu penso, eu vou estar modificando toda a atmosfera fluídica e modificando todos ao meu redor. Então, se a partir do momento que eu chego num lugar, uma pessoa está com raiva, eu estou alegre, eu posso transmitir essa alegria ali e modificar tudo que vai acontecer dali por diante. Se eu acordar, tropeçar, bater com o dedinho na quina da cama e pensar com raiva, eu posso acabar com o meu dia. Pode ser o pior dia ali, né? Porque dali já vai só acontecendo coisa errada. Mas e se em cada pensamento ruim, cada vez que eu fosse reclamar, eu trocasse por 2 agradecimentos? Agradecesse que eu tenho o dedinho, que eu tenho uma cama. Já muda, né, o pensamento. O dedinho vai estar latejando o resto do dia, mas tudo bem, o pensamento está em ordem. E o que mais que a gente pode fazer? Começar a trazer mais hábitos de oração. Leia um livrinho, né? A doutrina tem tantos livros de reflexão. Então abre, lê um pedacinho do Sinal Verde, do Evangelho segundo o Espiritismo, coleção Fonte Viva. Isso já vai elevar um pouquinho mais nosso pensamento. Venha em palestra, assista online, não tem o que fazer, em vez de ficar fuçando a vida dos outros, tem tanta palestra online, tem tanto curso. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, tem tantos vídeos legais também. Assiste uma coisa. Cada vez que a gente for fazendo algo desse sentido, nós estamos nos elevando, atraindo bons espíritos que vão estar nos inspirando e nos fortalecendo para coisas boas. Se eu quero modificar a minha vida, eu preciso fazer a minha parte. Para finalizar, no livro Missionários da Luz, no capítulo 9, o Alexandre faz uma palestra e ele fala umas palavras que é muito interessante. Ele fala assim, ó, se desejas a presença dos bons espíritos, tornai-vos bondosos por vossa vez. Não fique na intenção que os espíritos superiores se baixem até você. Muita pretensão nossa, né? Ficar ali esperando, né? Vir a ajuda do alto. Faça a sua parte e aprenda a subir até eles. Olha que interessante, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Precisa fazer a nossa parte e modificar, enxergar os pontos, a reforma íntima, todos os dias à noite, parar e ver onde que eu preciso modificar, evangelho no lar. Nós temos tantas coisas que vão agregando, né? A doutrina vai nos ensinando, nos disciplinando. Basta querermos, porque auxílio espiritual do alto é muito maior do que a gente pensa. A gente fica ali preso no coitado do espírito sofredor, falando que ele é um encosto, né? Na verdade, eles, coitados, eles também estão precisando de ajuda. Nós temos tanto auxílio, tanto espírito bom querendo pegar nossa mão e puxar para cima, e a gente que fica preso nas picuinhas da vida do dia a dia. Então vamos modificar nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas influências, melhorar a nossa saúde física e espiritual. E certamente será uma mudança grandiosa lá na frente. Eu agradeço a todos a atenção
Agradeço não, né? Parabenizo a casa pelo aniversário, né? Que vai ser amanhã. Antes de encerrar, eu queria dar um recado. Eu coloquei ali, o Diego colocou ali um cartaz. No dia 31 desse mês, uma sexta-feira à noite, nós estamos preparando o primeiro encontro da Mocidade Espírita de Ubatuba. Estamos pescando adolescentes de 11 a 18 anos que frequentam ou não a doutrina espírita, né? Às vezes eles nem conhecem, porque às vezes um adolescente chega aqui, aí vê tudo terceira idade, uma palestra lá 40 minutos, fala, coisa chata, né? Nunca mais volta, acha que a doutrina espírita é chata. Mas não, a doutrina espírita é maravilhosa, né? Só depende de onde ele está, que tipo qual a forma que está sendo passada, né? Então nós gostamos de assistir uma palestra, eles às vezes gostam de fazer uma atividade, uma dinâmica, mas com os ensinamentos da doutrina espírita. Então eles vão aprendendo e se divertindo. Vai ser um encontro das 19 às 22 horas, lá na Casa Irmã Iperuígue. E nós estamos preparando diversas atividades, tudo voltada para os adolescentes, tá? Quem quiser, que tiver algum adolescente que queira participar, ali tem o cartaz, eu deixei com eles ali. Tá o meu WhatsApp para fazer a inscrição, é gratuito, tá? A gente só está pedindo 1 quilo de alimento para auxiliar na cesta das famílias carentes, mas vai ser uma noite de muita alegria. E aí eu conto com vocês, se tiverem alguém para inscrever. E agradeço a todos. Boa noite, boa semana a todos. Então vamos fechando os nossos olhos. Como a nossa irmã acabou de nos dizer, vamos nos concentrando nos nossos pensamentos, para assim começarmos a elevar ainda mais as nossas vibrações, agradecendo. Vamos agradecendo imensamente ao nosso mentor, esse amigo que está com a gente desde do nosso primeiro suspiro, quando chegamos aqui, esse amigo que com certeza nos ajudou a estarmos aqui essa noite e ouvirmos todos esses ensinamentos, e reforçando todas as nuances que foram trazidas sobre o poder dos nossos pensamentos. Eu gostaria de lembrar a vocês algo que eu ouvi muitas vezes aqui nessa casa, que é o seguinte: o nosso mentor, ele está a um pensamento de distância. Então vamos pensar nele. Vamos pensar nesse mentor e vamos agradecê-lo. Vamos agradecer a espiritualidade amiga dessa casa, agradecer a sustentação que temos dessa casa. Inúmeras vezes nós recebemos recados da espiritualidade e eles incansavelmente nos dizem que eles cuidam de nós o tempo todo. Então vamos agradecendo, como agradecemos todos os dias, mas ainda mais com os pensamentos elevados hoje, pensando nessa data tão festiva. Vamos agradecendo esses irmãos que sustentam, que nos ajudam a sustentar no caminho do bem. Vamos agradecendo ao mentor dessa casa, Itaporã, todos os trabalhos de curas tão intensas que são feitos nessa casa. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que está presente aqui em todos os nossos trabalhos. Dr. Bezerra de Menezes, meus irmãos, é o grande médico da espiritualidade, que nos ajuda a cuidar das doenças do corpo e da alma. Então vamos assim levando os nossos pensamentos até essa fraternidade amiga desses espíritos. Vamos agradecendo a Maria, Mãe amorosa, e vamos nos permitindo sentir a sua bondade,
seu aconchego, o seu colo de mãe. Que nesses instantes a gente possa se sentir abraçados por ela. E treinando os nossos pensamentos, vamos elevar ainda mais até Jesus. E a Jesus, esse irmão mais velho, esse irmão amigo, que também está pronto para nos ajudar, basta que nós queiramos. Vamos pedindo que Ele nos ajude a sustentarmos o nosso pensamento no momento presente. Nesse momento em que no mundo em que vivemos tudo é tão veloz, a cada post, a cada conversa, tantas ao mesmo tempo, na verdade, que a gente consiga manter o nosso pensamento na presença, para que a gente perceba as nossas sensações, os nossos pensamentos, e a partir daí, com autoconhecimento, a gente possa tomar dimensão da nossa realidade. E assim, utilizarmos tantos recursos que a nossa querida Carol trouxe para elevarmos os nossos pensamentos. Mas primeiro, vamos tomar consciência deles. Fica esse convite para essa noite. E já agradecendo todo o apoio dessa espiritualidade de Jesus, vamos até Deus. E a Deus, vamos agradecendo pelo privilégio de estarmos aqui encarnados nessa grande escola. Vamos agradecendo novamente por termos esse espaço físico e espiritual em que toda semana relembramos, aprendemos como fazermos da nossa encarnação um grande passo na nossa história. Que Deus e os bons espíritos sustentem a cada um de nós. E em sinal de louvor e agradecimento, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, que vocês possam esperar com os pensamentos elevados aos tratamentos que cada um de nós viemos buscar na noite de hoje. Graças a Deus.